Shaddai. Deus forte e poderoso El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Deus forte e poderoso El Shaddai. Eu peço perdão ao Senhor. Eu peço perdão em nome de Jesus. Eu peço sua presença aqui, Senhor. Eu peço sua presença aqui, em nome de Jesus. Eu peço o seu Santo Espírito. Eu peço o seu Santo Espírito, em nome de Jesus. El Shaddai. El Shaddai. Deus forte e poderoso El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Deus forte e poderoso El Shaddai. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Quero dizer que é uma alegria retornarmos com mais um tema para ser abordado. Gostaria também de lhe informar que a partir deste vídeo iniciaremos uma série de estudos onde buscaremos dentro de um tema central desta série, que se baseará no versículo 32 do capítulo 8 do livro do apóstolo São João, onde lemos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir desse pressuposto, interpelaremos assuntos relevantes à procura de fatos, conhecimentos, evidências e tudo mais que possa contribuir para a busca da verdade. E assim o engrandecimento de nosso intelecto, valores e princípios, que acredito, bem fundamentados na verdade, nos tornam homens e mulheres melhores para assim contribuirmos uns com os outros e para com o crescimento de uma sociedade mais justa, saudável e equitativa como um todo. Para tanto, peço a honra da sua companhia nesta apresentação, e assim nos demais temas que posteriormente voltaremos a abordar. Peço também a sua singela participação nos comentários, se assim o preferir. Da mesma forma, se assim lhe aprouver bem, deixe seu like aqui, compartilhe, se inscreva neste canal e participe. E antes de adentrarmos especificamente no tema propriamente dito, objeto deste vídeo, gostaria de agradecer ao meu amigo e grande companheiro de comportagem, Gilson Alves, pelo bonito hino que introduziu esta apresentação. Realmente é um hino de poder, um hino de conclamação à presença do Senhor em nosso meio,
e em nosso viver. Obrigado, meu amigo, por esse lindo hino. Bom, entendo que vamos precisar sim, né, da presença do Senhor e do seu poder, porque a partir de agora nós buscaremos adentrar em um campo onde teremos um inimigo também poderoso. Um inimigo muito atuante e que não quer e não aceita que nos aventuremos nessa seara. O campo da busca da verdade, do verdadeiro conhecimento, da informação correta. E esse inimigo irá de todas as maneiras possíveis tentar se contrapor para que eu e você não aceitemos, não conhecemos o que realmente importa. E sempre importou, que é a despeito da verdade. Simplesmente porque esse inimigo é o pai da mentira. O enganador de todo mundo. E aquele que se opõe a toda a verdade. Porque nele não há verdade. Então peço a você, nesse momento, a compreensão e reverência para que possamos buscar elevarmos nossas mentes, nosso coração em uma singela oração ao Criador de toda a vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, se propício fora nessa hora em que estivermos adentrando em contato com esta mensagem, através deste vídeo, e assim também aos demais temas em que, por intermédio desta série, estaremos abordando, adentrar em nossas mentes e corações e ficai conosco, Senhor, dando-nos o privilégio de sermos agraciados com o Teu Santo Espírito, abrindo nossa compreensão para a verdade que liberta. No doce nome de Jesus, rogamos-te. Ô meu amigo, o que é a verdade? Olha, existe uma inumerável formas de significados e definições para esta palavra. Mas vamos nos utilizar por agora de apenas uma rápida e precisa definição. Literalmente falando, que assim a define, não muito mais que isso. Palavra verdade está definida dessa forma: a total e inequívoca ausência de mentira. Assim conhecemos o significado desta palavra. Gostaria de explanar rapidamente algumas considerações com respeito a tudo que envolverá a abordagem sobre o tema objeto deste vídeo e também sobre os outros temas que, em outras ocasiões, porventura nos proporemos a analisar. Quero deixar claro aos amigos aqui que nos acompanharão, que de modo algum haverá de minha parte qualquer intenção de atacar ou menosprezar qualquer pessoa ou instituição em suas convicções pessoais, posicionamentos ou crendices. Não atribuo a este instrumento o papel de querer persuadir qualquer pessoa que me delegue a sua atenção nessa hora a demovê-lo de seus princípios ou conceitos, outrora já muito conjecturado. O propósito desta apresentação e desta série de estudos é tão somente a busca da verdade. Para tanto, fundamentaremos nosso objetivo naquilo que se pode evidenciar dos fatos históricos, alicerçado nos escritos sagrados, a palavra de Deus, a base de toda a conduta humana e maior regra de fé já conhecida. Sinto que é importante este esclarecimento pelo fato de que
estaremos adentrando em temas que realmente poderá trazer certa aversão ou a antipatia de algumas pessoas que porventura se virem contrariadas em suas concepções, em suas tradições ou ideologias. Sei bem a estranheza e o impacto que a verdade pode causar ao confrontar muitas vezes opiniões e valores que tínhamos como seguros, e de repente alguém que até mesmo temos em nosso rol de consideração e carinho, vem, levanta posicionamentos que contraria e confronta tudo aquilo em que por anos ou décadas, ou mesmo a vida inteira, nos dedicamos, acreditamos e nos valemos. E isso muitas vezes pode ser interpretado como uma afronta, ou querer impor uma opinião e posicionamento. Não é essa a minha intenção, nem objetivo. Mas sei que a verdade causa tudo isso e muito mais. Simplesmente, meus amigos, porque muitas vezes nós não suportamos a verdade e não estamos preparados para aceitá-la. Por quê? Porque muitas vezes valorizamos demais nosso ego próprio, nossa vaidade, nossos valores baseados na tradição, e pensar em confrontar tudo isso mexe demais com o nosso orgulho. A verdade tem por característica apresentar algo novo para nós. E tudo que é novo, muitas vezes, não é aceito de princípio. Por tudo isso que já falamos, né? Um exemplo grandioso dessa tese é a vida do próprio Mestre Jesus. Jesus apresentou aos judeus uma dialética nova, concernente às Escrituras, uma teologia que confrontava a tradição dos judeus frente à verdade dos escritos sagrados que eles criam serem dessa forma. Resultado: poucos ali aceitaram seus ensinamentos. E ao fim, culminou na aversão de seus interlocutores. Da mesma forma, se seguiu aos apóstolos e seus ensinamentos. Foram recebidos, muitas das vezes, na maioria das vezes, com total aversão aos seus interlocutores. Então, meus amigos, eu sei que terão pessoas da qual eu tenho uma estima muito grande e que, porventura, poderão sim se sentir confrontadas com aquilo que iremos apresentar como fundamento da verdade, né? E para finalizar e darmos assim prosseguimento ao tema, quero dizer que para essas pessoas que fundamentaremos nossos argumentos na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, como nossa única regra de fé e prática. E como já havia dito, também utilizaremos os fatos da história, e aqui não buscaremos alancar questões de interpretações pessoais, opiniões, fontes infundadas ou uso indevido da hermenêutica. Entendemos que a palavra de Deus pode sim ser entendida de forma clara e direta. Em suas mensagens mais significativas, diferentes de muitos considerados teólogos e ensinadores aí das profecias, da palavra de Deus, que se denominam, né, e se proclamam teólogos, pastores, presbíteros, reverendos e tudo mais. Esses homens buscam, de certa forma, elaborar um certo malabarismo interpretativo das Escrituras Sagradas para tentar defender conceitos, posicionamentos e doutrinamentos
muitas vezes infundados, que em nada busca transparecer a singularidade da verdade apresentada nos textos sagrados. Compreendemos sim que a hermenêutica seja importante quando se faça necessária a sua importância. Assim como quando, igualmente, seja importante fundamentarmos os fatos da história para comprovar e evidenciar enfaticamente o objeto do estudo. Bem, como entendemos que seja também necessária a compreensão da importância deste mesmo fator, ou seja, o contexto histórico e originário no qual foram elaborados os próprios escritos sagrados. É importante não nos eximirmos dessa questão. Suas formas de cultura, da época, expressões linguísticas, costumes e abordagens contextuais como um todo. Bem assim, também a utilização, quando necessária, de uma linguagem através de figuras e símbolos escatológicos que a Bíblia apresenta e que apresentam também uma verdade por esse tipo de linguagem, característico de muitos textos bíblicos. Então, assim, meus amigos, concluo que o próprio texto sagrado e o uso de todo esse contexto, quando necessário, seja capaz de nos fornecer os elementos de esclarecimento que iremos necessitar. E assim sendo, buscaremos, na maior parte de nossas abordagens, o texto bíblico. Como assim o conhecemos, como assim está escrito. Que fique claro isso. Que fique claro que de toda essa nossa explanação, espero sua compreensão e assim daremos sequência, ainda voltando ao questionamento, que é a verdade. São João 18:38. Meus amigos, essa é sem dúvidas uma das perguntas mais fascinantes de toda a história. Quem se familiariza com o texto bíblico sabe que foi feita pelo cônsul da Judéia. Sabe que esse questionamento foi levantado por Pôncio Pilatos ao interpelar o Senhor Jesus. Mas a resposta já lhe tinha sido dada pouco antes. Analisem comigo o texto de São João 18:37. Disse-lhes, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. São João 18:37. Da mesma forma como antes já o tinha pronunciado, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí está a grande resposta para essa pergunta. Jesus é a verdade, porque não há nele resquício ou presença de mentira. Em contrapartida ao inimigo da verdade. Agora, será que Pôncio Pilatos já não havia percebido nessas afirmações? Será que ele não compreendeu as palavras do Mestre? Meus amigos, Pôncio Pilatos estava sim convicto daquela afirmação. Ele já sabia que aquele homem que estava à sua mercê era sim o Messias. Ele já o havia sido avisado por sua esposa, que lhe o advertira com antecedência. Acompanhe o texto.
E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolvas na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por sua causa. Mateus 27, 19. Consequentemente, ele mesmo afirma: não vejo neste homem crime algum. Isso no mesmo texto de São João 18:38. O que se passou com este homem, meus amigos? É simplesmente o que se passa com a grande maioria das pessoas quando de repente se veem de frente com a verdade. Não a querem, a recusam, se recusam a ouvirem. Sabe por quê? Porque não desejam que suas ilusões sejam destruídas. Não estão dispostos a abrirem mão de suas vaidades e orgulhos. Não estão dispostos a rejeitarem as suas concepções. Não aceitam o simples fato de poderem estar equivocadas em seus julgamentos. Por quê? Porque a verdade é dura demais, meus amigos. A verdade é dura demais para a vaidade humana. Assim como foi para Pilatos, que temeu perder a sua posição por excelência junto aos homens. Dificultoso demais é para o homem, de elevada posição ou não, reconhecer seus equívocos. Muito mais quando isso entra em confronto direto com suas tradições, crendices, valores ou elevadas conquistas pessoais. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Provérbios 14, versículo 12. Eu vos digo, meus amigos, que hoje existe uma infinidade de líderes religiosos que, assim como Pilatos, têm convicção de que seus malabarismos teológicos não se sustentam confrontados com a verdade. Então se cria uma teologia dialética, muitas vezes baseada na tradição, na aceitação popular, na conveniência e outra qualquer coisa a mais que possam lhe proporcionar posições, aplausos e admirações das pessoas, menos da verdade. Como deve e deveria ser. E ao discorrermos agora sobre o tema interpelando o dom de línguas, quero tão somente apresentar aquilo que está escrito, para compreendermos o que realmente a palavra de Deus quer nos ensinar sobre este assunto, sobre esta questão. Então, deixaremos que as Escrituras nos ensinem. E nos fale, né? Não quero eu falar. Deixe que as Escrituras fale à nossa mente, ao nosso coração. E assim, como Jesus, quando confrontado com o diabo, utilizava-se sempre da palavra da verdade, dizendo: assim está escrito. Assim também utilizaremos o está escrito, para evidenciar dentro da palavra da verdade aquilo que argumentaremos, para que fique bem claro que não seja a minha verdade que prevaleça, mas sim a palavra da verdade. E é isso que vamos nos fazer. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. São João 17, 17. A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e os teus juízos são eternos. Salmo 119, 160. É nessa verdade que buscaremos veredar nossos argumentos, meus amigos. Vejam, contudo, que o ensino bíblico também nos admoesta
e nos previne que o inimigo de toda a verdade também se utiliza do argumento do está escrito, com o intuito de tentar distorcer a verdade e convencer a mim e a você a aceitarmos sua argumentação como sendo uma verdade revelada. Isso você pode comprovar nos primeiros versículos do capítulo 4 do livro de São Lucas, quando ali da tentação de Jesus. Então, meus amigos, por mais que assim esteja escrito, é preciso que tenhamos o coração e a mente aberta para a simplicidade e a clareza da verdade, pois ela não necessita de miraculosas arguições para a sua defesa. A verdade é sempre simples e direta, sem o exercício de malabarismos interpretativos e hermenêuticas teológicas cheias de invencionices absurdas, para assim comprovar sua evidenciação. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, ou não, não, porque o que passa disto é de procedência do maligno. Mateus 5,37. E assim, concluímos a fórmula de contra-argumentação daquilo que a palavra de Deus verdadeiramente nos quer revelar, a simplicidade direta. Bom, meus prezados, penso que já pude, de certa forma, preparar o terreno para adentrarmos, enfim, no assunto real que buscaremos arrazoar nesta apresentação. Queremos agora interpelar diretamente o falar em línguas, que é o que o tema deste vídeo apresenta. E qual é a verdade revelada segundo o está escrito sobre esse dom? Quando iniciou-se essa prática? Há algum ensinamento bíblico que evidencia determinada doutrina? Bem, se você já ouviu sobre esse tema ou está entrando em contato pela primeira vez, acompanhe essa reportagem comigo e a partir de então interpelaremos mais sobre esse assunto, à luz do está escrito. E assim, ao final, tirem suas próprias conclusões. Você já deve ter visto as cenas de fervor religioso que ocorrem em igrejas católicas e templos evangélicos. Mas estas cenas que você vai ver agora são raras. Evangélicos e católicos rezam em línguas estranhas. Que língua é essa que não faz sentido, que não tem significado, que parece mera repetição de sílabas? Aos olhos da fé, essa estranha oração tem um sentido e tem uma história que vem de 2000 anos atrás. É o que você vai ver a partir de agora, neste novo episódio da série Êxtase, Ritos Sagrados. São Paulo, Igreja de Nossa Senhora do Brasil. As orações diante do altar-mor preparam os devotos para o que vem a seguir. Vem altar, encher este lugar de glória. Os católicos carismáticos acreditam que nestas celebrações recebem os dons do Espírito Santo. Este é o que eles chamam de o dom de orar em línguas estranhas. Esse tipo de exaltação na fala permite a você ficar até horas e horas louvando e exaltando a Deus.
é uma linguagem que não tem tradução. Ela não tem interpretação. Você não pensa, você não articula. Não se trata de uma linguagem identificável. Não se trata, em termos de linguística, ela não tem uma estrutura que você possa analisar e traduzir. Isso é a oração em línguas. Sorocaba, São Paulo. Em outra celebração carismática, os devotos entram em êxtase. Ainda em São Paulo, um templo evangélico, a Igreja Assembleia de Deus Betesda. É uma religião pentecostal, protestante e não católica, mas também aqui os crentes oram em línguas estranhas. Quando ele está falando em línguas estranhas, ele está falando com Deus numa língua que para ele é mistério. Ela é um fenômeno de transbordamento, que nós dizemos que é ultrapassar a barreira da linguagem. Eu sinto que é a manifestação do poder de Deus. Mas qual é o fundamento desta prática religiosa? Conta a Bíblia que antes de subir ao céu, Jesus Cristo prometeu enviar a seus apóstolos o Espírito Santo. Na celebração de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa judaica, em Jerusalém, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Cristo, inclusive a Virgem Maria, na forma de línguas de fogo. Então ocorreu o fenômeno das línguas. Os apóstolos falavam em sua própria língua, provavelmente o aramaico, e ainda assim, muitas testemunhas que não conheciam o aramaico, porque eram de outras regiões, entendiam o que os apóstolos diziam. No Pentecostes houve aquela efusão grande do Espírito Santo, então é interessante que o primeiro fenômeno é que os apóstolos falavam e todos entendiam. Depois houve, muitas vezes, esse fenômeno de glossolalia, de falar em línguas diferentes. Aquele fenômeno que se deu no dia de Pentecostes não ficou restrito ao dia de Pentecostes. Essa promessa iria se repetir em outras ocasiões. Quando você está muito feliz com algo que acontece, você começa a cantarolar, muito mais usando sons do que palavras. O pastor Ricardo cita uma frase do apóstolo Paulo. As línguas estranhas são os gemidos inexprimíveis do Espírito que em mim ora ao Pai. Um pastor evangélico americano, negro, quase cego, inaugurou a era moderna do movimento pentecostal. Seu nome, William Seymour. No início do século XX, este homem promovia cultos barulhentos, com muito canto, muita dança, gritos, línguas estranhas. Êxtase espiritual dentro de um templo, numa rua que se tornaria célebre, a Rua Azusa, em Los Angeles. Em abril de 1906, repórteres do Los Angeles Daily Times assistiram às celebrações do pastor Seymour e puseram na primeira página do jornal: espantosa Babel de línguas, nova seita de fanáticos à solta, cenas impressionantes na noite da Rua Azusa. Foi assim, há quase 100 anos, que o movimento pentecostal voltou. Primeiro nas igrejas evangélicas. Mais recentemente, nos anos 60, também na Igreja Católica. No momento que nós estamos orando em língua, é o próprio Espírito que vem e nos conduz a esse momento de oração. É uma experiência com Deus. Toda essa experiência que vivemos, ela tem como fruto e consequência uma paz interior muito grande.
pessoas da minha família começaram a dizer, não, você enlouqueceu, isso aí é coisa da sua cabeça, você criou isso. Mas eu tinha dentro de mim uma consciência muito clara. Algo de extraordinário estava acontecendo comigo. Eu estou louvando a Deus, na verdade, com o meu falar em línguas. Louvado seja teu nome, Senhor. O êxtase, que nós entendemos como êxtase, é esse momento em que as minhas emoções ficam tocadas pela presença e pelo contato com o sobrenatural e com um Deus que nós acreditamos que é vivo e verdadeiro. O que é certo é que nós estamos num ambiente de fé, pedindo por isso, e Deus realiza, e Deus é glorificado. William Joseph Seymour. Este é o homem por trás do pentecostalismo protestante. E esse foi o seu legado e história. Acompanhe. Em 1905, mudou-se para Houston, onde passou a frequentar a recém-formada Escola Bíblica de Charles Fox Parham, em uma cadeira colocada no corredor, por ser negro. Foi aí que aprendeu as doutrinas do movimento Holiness e desenvolveu a crença na glossolalia, mais conhecida como dom de línguas, como prova do batismo com o Espírito Santo. E eu deixei sublinhado de propósito esse termo, doutrinas do movimento Holiness, que significa um tipo de crença onde a pessoa que recebe o dom de falar em línguas estranhas, ou como eles denominam batismo do Espírito Santo, essa pessoa adquire a santificação completa. E ainda, segundo esses ensinamentos e doutrinas, o indivíduo que recebe o batismo do Espírito também pode receber o dom de profetizar, que muitas vezes é realizado através do que conhecemos como bibliomancia, um método de adivinhação através da Bíblia condenável no Antigo Testamento. Realmente não é de se admirar o porquê de um grande número de pessoas buscarem cegamente esse batismo no Espírito. É o homem querendo ter poder. E a serpente disse, sereis como Deus. Além de certo assédio psicológico que possivelmente deva causar àqueles que, por razões variadas, não o manifestam. Bom, sigamos contando a história desse homem. Seymour mudou-se depois para Los Angeles, onde passou a exercer o pastorado, em uma igreja da metrópole nascente. No entanto, não foi bem aceito ao começar a pregar a mensagem de reavivamento e batismo no Espírito, e foi expulso. Na procura por um lugar para continuar seu trabalho, ele fundou sua própria igreja, num templo abandonado da Igreja Metodista Africana, em Los Angeles, localizado na Azusa Street, ou Rua Azusa, número 312. O resultado foi o reavivamento da Rua Azusa. Seymour não só derrubou a existência de barreiras raciais em favor da unidade em Cristo, mas também rejeitou as barreiras para com as mulheres, em qualquer forma, como participante dos serviços na igreja, sem quebrar os mandamentos bíblicos em relação às mulheres, assim afirmavam. O reavivamento liderado por William Seymour virou notícia rapidamente. Em 18 de abril de 1906, o jornal Los Angeles Times publicou uma extensa matéria sobre o movimento, denunciando uma nova seita, onde fundamentalistas, compostos em maior parte por negros e imigrantes pobres que, se dizendo movidos pelo Espírito Santo de Deus, se manifestavam em línguas estranhas, denominando glossolalia, e também a pregação de curas e milagres. Esse processo de renovação decorreu de 1906 a 1909 e se tornou objeto de investigação por muitos protestantes da época.
Alguns diziam que as visões de Seymour eram heréticas, outros aceitaram seus ensinamentos e retornaram às suas congregações para repassá-las. O movimento resultante tornou-se conhecido como pentecostalismo, uma referência à manifestação do batismo com o Espírito Santo, que ocorrera pela primeira vez no dia de Pentecostes, no livro de Atos capítulo 2. Los Angeles foi o berço pentecostal, ítalo-americano, e deu origem em todo o mundo à maior parte das denominações pentecostais existentes, como a Assembleia de Deus, fundada no Brasil pelos suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg, e a Congregação Cristã. E também a Assembleia Cristiana, fundadas respectivamente no Brasil e na Argentina, pelo italiano Luigi Francesconi e outros. E essa então é a história de onde definitivamente se iniciou esse tipo de manifestação no protestantismo cristão. Agora, porém, meus amigos, buscaremos tentar comprovar se essa doutrina tem realmente sua evidência fundamentada no está escrito, ou seria somente mais uma tradição de homens. Bom, o texto base para alavancarmos esse tema se encontra no capítulo 2 do livro de Atos. Porém, relembremos a promessa do Espírito feita pelo próprio Mestre, pelo próprio Messias. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita em vós, e estará convosco. São João 14, 15, 17. Jesus aqui promete outro Consolador. Ora, se é outro, é porque já havia um em atuação. O próprio Espírito de Deus, através do Messias, que veio para consolar os oprimidos. Lucas 14, 17 e 19. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus aqui nos ensina o real propósito do Espírito Santo de Deus: evangelizar os pobres. E vemos que no decorrer do discurso, a palavra pobres, ou o conceito, não se limita, ou se delimita, a pobres economicamente falando, mas pobres no sentido de espírito, pobres de espírito. E, por fim, anunciar o ano aceitável do Senhor, ou seja, a salvação no seu ungido, no ano ou tempo da graça, disponibilizada a todos os que assim o aceitarem. Importante salientar também que, diante deste tema, mencionar que o Senhor Jesus já havia sido batizado na ocasião no Rio Jordão pelo profeta João Batista. E o Espírito Santo de Deus se manifestou no Messias. E que foi, inclusive, ouvido uma voz onde todos os que estavam ali naquele momento escutaram essa voz e entenderam claramente as suas palavras e significados, inclusive sem intérprete, segundo o Evangelho de São Lucas, no capítulo 3, versículos 21 e 22. Assim podemos ler. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu.
E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Bom, agora analisemos, segundo está escrito, o texto do capítulo 2 do livro de Atos, ao qual, segundo a crença pentecostalista, evidencia e fundamenta a veracidade dessa doutrina. Analisemos os versos mais significativos do cumprimento dessa promessa do Espírito, feita pelo próprio Messias aos apóstolos à época, e também a seus posteriores discípulos. Analisemos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som correu, juntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, ou surpresos, dizendo uns para com os outros: Que quer isto dizer? Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Meus amigos, será que é possível aqui compreender a clareza e simplicidade do ensino sagrado? Ou melhor, será que é possível aqui você não perceber a claridade e transparência com que os escritos relatam a manifestação do Espírito de Deus? Eu consigo aqui enumerar que o texto apresenta ao menos 14 nações e seus respectivos idiomas ali representados por aqueles que se encontravam numa festa tradicional da religião judaica, no caso o Pentecostes. E facilmente consigo compreender que o Espírito de Deus capacitou aqueles homens iletrados, na sua maioria pescadores, a proclamarem as grandezas de Deus em sua própria língua nativa, com o propósito de que o evangelho do reino pudesse ser levado e pregado às nações ali representadas. Nada evidencia uma dialética inteligível. Vejo que aquele era o momento extremamente necessário que assim o fosse feito, pelo que aprouve a Deus, para que o nome de Jesus Cristo e seu Evangelho pudesse chegar ao conhecimento de todas as nações e povos ao redor do mundo. Então, pelo poder do Espírito Santo de Deus, aqueles homens, os apóstolos, foram dotados de capacidade para falar em outros idiomas, sem jamais terem-nos estudados. E isso foi sim fabuloso, meus amigos. Isso foi maravilhoso aos olhos daqueles que os ouviam, pois sabiam que os seus locutores não poderiam por si mesmos conhecerem um vasto idioma, sendo todos eles outrora conhecidos como homens iletrados. Eu não vejo nesse texto, com toda sinceridade,
qualquer tipo de forma de argumentação teológica ou qualquer interpretação que contradiga essa clara verdade. Assim está escrito e assim o é. Simples assim o seu entendimento. O que ocorre é que esse movimento pentecostalismo recorre à busca de outros textos, descontextualizando-os para querer de alguma forma que os escritos sagrados fundamentem doutrinas, conceitos ou tradições de homens. No caso aqui o do senhor William Seymour. Certamente que analisaremos os textos bíblicos mais utilizados para favorecerem sua argumentação. E na sua grande maioria são os textos encontrados nas cartas ou na carta do apóstolo São Paulo à problemática e cosmopolita igreja de Coríntio, ali na Grécia, onde existia ali um grande número de paganistas, recém-convertidos e recém-conhecendo os fundamentos do cristianismo. Misturavam assim os valores dos ensinamentos cristãos da primitiva igreja com os costumes do paganismo, da tradição humana que traziam de seus anteriores hábitos pagãos. Como podemos evidenciar isso no versículo 2 do capítulo 11 da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, onde cristalinamente Paulo estava repreendendo os cristãos daquela região por suas condutas incondizentes com os ensinamentos cristãos. E não apenas nesse ponto, a despeito do dom de línguas, mas toda a carta dirigida aos crentes de Coríntio se configura em repreensões e admoestações a muitos dos fundamentos do cristianismo, como, por exemplo, a ceia do Senhor, submissão das mulheres, casamento e etc. Esse é o contexto principal que precisa ser compreendido. Partindo desse princípio, leiamos o verso. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. 1 Coríntios 11, 2. Paulo estava nitidamente repreendendo e condenando práticas adversas ao cristianismo. Analisem esse discurso do capítulo anterior. Vejam quão dura lhes era a repreensão. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. 1 Coríntios 11, 17 e 19. Olha, meus prezados, o apóstolo estava manifestando seu completo descontentamento com a forma com que eles estavam tratando os claros e simples ensinamentos do Evangelho. O Evangelho simples e direto do Senhor, colocando um monte de heresias e costumes do paganismo no culto ao Senhor. Incluso a questão do falar em línguas, em reuniões de culto, como prossegue ademais nos posteriores versos e capítulos, onde muitos se faziam dessa prática para se auto-vangloriarem ou, claramente falando, se exibirem, né? Ostentarem suas diversidades linguísticas e idiomáticas, ou querer, tão somente demonstrarem um dom que os ostentavam superior aos demais, ou quererem externar uma cultura, sabedoria, ou mesmo um agraciamento da parte de Deus para com alguns ali à frente dos demais. Era mais ou menos isso. E Paulo simplesmente os alerta quanto a isto. Porém, não há uma linha
ou uma frase que seja que dê a entender que os cristãos de Coríntio falavam alguma linguagem sem significado. E diz mais Paulo, condenando a ignorância de alguns em relação aos dons do Espírito, como se nota no verso 1 deste mesmo capítulo, onde diz, olha, não sejam ignorantes com respeito aos dons do Espírito. E logo em seguida, busca levá-los a uma reflexão de que, na verdade, muitos ali haviam vindos do paganismo, né? Porém agora, em Cristo, deveriam ser uma nova criatura, abandonar suas práticas antigas do paganismo. E então ele discorre o capítulo apresentando que todo dom é importante na manutenção do cristianismo. E que assim como os membros do corpo, que em tudo contribui para o seu bem, assim também importa, né, para com o corpo de Cristo, ou seja, as bases do cristianismo, que todos os dons possuam sua utilidade e seu propósito para o bem comum desse corpo. E aí ele termina o capítulo 12 informando que iria lhes mostrar um melhor caminho, né, com relação acerca dos dons do Espírito. O que ele o faz, né, dando sequência à sua exortação no capítulo seguinte, o capítulo 13. Eu obviamente não vou estar lendo tudo aqui, por uma questão de tempo, mas vocês podem examinar depois em suas Bíblias e tirem suas próprias conclusões frente à clareza do está escrito. É um capítulo muito conhecido, onde no verso 2 ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e preste atenção nessa frase, né, onde ele afirma que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Perceba que em nenhum momento ele afirma que falava essa linguagem dos anjos, nem que falava todas as línguas dos homens. Apesar de Paulo ter sido um erudito, né, um doutor das leis na tradição farisaica. Agora, partindo desta análise, eu quero que você viaje comigo nos contos bíblicos, onde claramente é percebido a presença de anjos do Senhor em interlocução com uma figura humana. Percebam, primeiro vamos a partir do princípio de que Deus falou com Abraão por diversas oportunidades, e ele entendeu. Deus falou com Moisés por meio da sarça ardente, e ele entendeu. Anjos visitaram Abraão, e houve um diálogo entendível ali, em pelo menos duas oportunidades. Ao anunciar que de sua linhagem sairia o herdeiro da promessa, e da iminente destruição da cidade de Sodoma, o anjo do Senhor apareceu a Abraão. O anjo falou com a virgem, e ela entendeu. Falou com José, seu esposo, que queria abandoná-la, e ele entendeu. Falou com as mulheres no sepulcro, com os apóstolos em outras mais oportunidades, e em nenhum momento se notifica a necessidade de um intérprete, simplesmente porque tudo derivava, ou ainda no plano de Deus deriva, de um propósito, o atingimento de um objetivo. Veja como é simples assim. Agora, vejam se esse vídeo e façam essa pergunta a si mesmos. Qual o propósito disso? Milagre de Deus mesmo. Porque ele já pensava que a vida dele já era perdida. Já pensando que a vida já era perdida. Milagres Deus vai fazer aqui. Promessas ele vai cumprir na vida de crente aqui. Lavada.
Os crentes têm que se consertar. Que tem crente, meu irmão, que pensa que vida de crente é brincadeira. Pensa que vida de crente é brincadeira. Pense isso e você vai ver. Deus vai operar um milagre hoje em tua vida. Deus vai operar milagre aqui. Receba o poder de Deus. Receba o milagre. Receba o milagre. Deus está passando aí e dizendo: olha com minha bandeja aí, derraia, dela, baia, teia. Olha com minha bandeja aí, liga a candela, bateia. Faça assim como você quer crente. Faça assim. Ravastela, vala, manda e asteia. Eu não vou demorar. Senhor, fecha o olho. Senhor, estão aí os seus servos de mão erguida pelo seu milagre. Lava, teia. Ó Senhor, eu vou contar de 1 até 3. Faça o que o Senhor quiser. Não vai ser mais comigo. Eu vou contar de 1 até 3. Vou entregar a oportunidade. Ramanda lavasteia. Onde raia teia em milagres eu vou entregar. 2 xanderevasteia lavanda e ateia. 3, receba o poder de Deus agora. Aleluia. Se creres, verás. Perceberam o que eu percebi? Claramente, aquela criança estava apenas imitando costumes tradicionais de que havia recebido dos adultos daquela determinada congregação ali. Nada mais que isto. Percebam que todos têm o mesmo jeito peculiar no falar, no orar, no se exaltar e tudo mais. São tradições, costumes e hábitos transmitidos. E aí, meus amigos, nos voltamos para analisar o capítulo 14 de Coríntios, onde Paulo começa ensinando no verso 1, seguir o amor e todos os dons espirituais. E no verso 2 ele diz o seguinte, vamos acompanhar. Pois quem fala em outra língua, fala não a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. E então, muitos que defendem essa doutrina, essa teologia, se agarram a esse verso para quererem de alguma forma contra-argumentar com todo o contexto do está escrito, que aqui já foi absurdamente exposto e esclarecido. Eles se agarram a isso para poderem tentar sustentar suas alegações. Deixa eu dizer uma coisa bem sincera. Verdadeiramente, o que vejo em tudo isso é uma ferrenha oposição contra a verdade revelada. E que muitos estão incorrendo em serem levados na operação do engano. Pessoas muitas vezes sinceras em seu coração. Por isso, amigo, se você se identifica de alguma forma com essas posições, abra seu coração. É-nos dito que quando ouvirdes a sua voz, a voz da verdade, a voz do Espírito de Deus falar, não endureçais o vosso coração. Não rejeite a voz do Espírito, lhe corrigindo do mau caminho que conduz à morte. Vejam aquela criança do vídeo que foi apresentado. Será muito difícil aquela criança se demover desse ensinamento, porque ela estará ali, já alicerçada
enraizada numa doutrina iniciada no agora, recém-século passado, por volta de 1905. Os reformadores protestantes não haviam mencionado tal doutrina nos escritos sagrados. A história não menciona tal ensinamento anterior a esta data e aos eventos que se sucederam ali na Rua Azusa, a não ser na própria história do paganismo, onde se percebem algumas práticas semelhantes. Porém, a palavra de Deus em nenhum momento apregou esse tipo de prática. Sei que a palavra da verdade é como uma espada de dois gumes que machuca nosso orgulho. Mas vejam bem, o propósito, o próprio Saulo recuou de seus errôneos caminhos ao se defrontar com a luz da verdade. Abrogou de seus títulos de doutor das leis judaicas. Ele mesmo que havia crido que perseguir e matar os cristãos era a coisa certa a se fazer, segundo a palavra de Deus. Zaqueu abandonou sua avareza. Nicodemos lutou sua própria batalha espiritual, pessoal, ao ser-lhe apresentado à luz da verdade, contra a tradição das leis judaicas da qual era mestre. José de Arimateia, entre outros, que tiveram seu orgulho despedaçados frente à verdade do céu. E a aceitaram. E se eles puderam largar os seus errôneos costumes, é porque nós também podemos. Outros, porém, não conseguiram. Pilatos não quis abandonar suas posições. O jovem rico amou mais suas posses do que o caminhar com Cristo. Tantos outros mais que rejeitaram o caminho da vida e continuam a rejeitar. Agora, analisemos as palavras de Paulo concernentes ao verso 2 do capítulo 14. Conclua que não há nenhuma palavra que designe o termo ou o verbo falar sem significado. E nos versos subsequentes, ele tenta explicar essa questão para a comunidade cristã de Coríntio, dizendo que, olha, o que vai se aproveitar se o irmão que fala em línguas ora em línguas, como que o outro irmão que o ouve poderia dizer o amém ou concordar com a oração, se o irmão não entendeu nada do que foi dito na oração? De fato, quem ora para Deus, né? Que Deus lhe entende e lhe é edificado, mas quem não entendeu, como pode ser edificado, né? Para ele estará como que falando ao ar, né? Palavras sem proveito ou objetivo, totalmente inúteis. E eu convido vocês a buscarem, lerem em suas casas todo o capítulo 14 de Coríntios, por vocês mesmos, entenderão dessa forma. Porque o que Paulo está explicando se entende assim, simples. É mais ou menos assim. Vou tentar dar uma exemplificação, criar uma situação para melhor entender. Suponhamos que essa apresentação fosse realizada como numa live e tivessem participando comigo dessa live algumas pessoas que gostariam de aprender sobre a palavra de Deus e que essas supostas pessoas não falassem nem entendessem outro idioma além de sua língua materna, no caso o português. E eu fosse então iniciar com uma oração e convidaria a todos para que reverentemente curvássemos nossas frontes e começasse a oração assim, dessa forma. Shema Elohim Adonai Atkivak Yaakov Shalach Shofchi Ruachachai En Chen An Yeshua Amen. Verdadeiramente, eu pude ser edificado, mas para quem ouvia, não serviu de nada. Não poderiam concordar nem expressar o amém, porque não teriam entendido. De nada lhe serviria.
a não ser que houvesse alguém que pudesse interpretar. É apenas isso, né? O que o apóstolo Paulo esperava que os crentes de Coríntio e também os de hoje entendessem e venham a compreender, respectivamente, é isso, algo simples e direto, meus amigos. Não se deixe enganar por falsos líderes religiosos. Muitos sabem, como já disse, que estão conduzindo os seus fiéis para um caminho de morte. Mas não querem perder seu prestígio, seus privilégios, suas posições, porque simplesmente não suportam a verdade. A verdade concernente a isso é que Jesus não falou em línguas. Não existe nenhum único personagem do Antigo Testamento que tenha falado em línguas. E que diremos, pois? Somente que esses homens como Moisés, Davi, Salomão, Josué, Samuel, Enoque e tantos outros eram todos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas de nenhuma forma se manifestaram dessa forma que nós conhecemos entre os nossos queridos pentecostais. Agora, para um entendimento maior, para não haver questionamentos, o próprio apóstolo, ele esclarece essa questão nos versos seguintes. Por exemplo, no verso 9 em diante, assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensível, como se entenderá o que dizeis, porque estareis como se falasseis ao ar. E aí ele prossegue no verso 10. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, porém, sem sentido. E veja, esse tipo de manifestação traz muitas vezes opróbrio ao cristianismo, né? Não atrai as pessoas a Cristo. Pelo contrário, subverte a verdadeira essência do Evangelho, que é o perdão e a salvação por meio da obra redentora de Cristo Jesus. Esse tipo de comportamento e atitude é visto como uma histeria coletiva de forma anormal. Não se configura em nada em um culto racional a Deus. Muito menos é visto ali os frutos do Espírito Santo, que é segundo o ensinamento do próprio apóstolo, descrito no livro de Gálatas. Dessa forma, lemos assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5, 22. Temperança, meus amigos, significa espírito equilibrado, que tem o controle sobre seus atos e palavras. Significa paz. Tudo que sinceramente não se percebe nesse tipo de manifestação. Veja mais um vídeo sobre esse tema e pense você se concorda ou não. Na conte mene canto na nana condere. Na condere manassa conde nene canto que menene façai. Remana contempla placa sumi nene canto na caixa. Io na canto replopa na canto remene nene canto cando remanasse. E atacou-se a nacoché. Ne conte menene canto caçamancho kende ne coteche na. Nasce, va, subite. Glória a Deus. Aonde é que nasce? Terra subite. Antro che le men di fome na vas.
Ente o condurende, ele faço quebanaço. Alandro como nuvinaço teias. Ante como um denaço ide. Chato como muri que levanto rébia. Tire a culpa, pax, piu, rei, bright, pox, piux, piux, pax, piu, x, piux, nax, tox, tox, tix, ti, e delaca, tica, tocamo, e deraca, tica, e me cambarabaca, e me amderebeca, e doroca, tocamo, e deraca, tacada, e me cambarabaca, e deraca, tica, e doroca, tocamo, e deraca, tica, mende. Laun tekel vanasei, sike laun delio, rialau cambanto nubitor faça, repus tekel denai, stekendo dugi tchau, rabando-se que me fome, abraço me candeme, Fácia e desce como verga, sobe maio pra cair na terra no preparo. Antes que a Cassiane cante, vou pedir que você ponha a mão no ombro de quem está ao seu lado. Põe a mão, mas não deixe cortar a corrente. Põe a mão. Eu vou ordenar no nome de Jesus uma unção. E ela é tão forte que você vai sentir um choque. Quase que 220 volts. Vai! Vou ordenar no nome de Jesus. Receba! Agora o impossível está acontecendo aqui. É a promessa de Deus. O fogo vai descer. Oh, aleluia, aleluia. Vai, porque vem milagre, vem o sol. O nosso Deus não muda. Não muda. Ele é o mesmo. Chora lá e joga. Não precisa falar com ninguém antes, o acesso está aberto. E se você fala em língua estranha, você pode falar direto no ouvido de Deus agora. Aliás, eu acho que tem gente perdendo tempo nessa manhã. Ao invés de ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizada num pote de vinagre, com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de concreto e esse queixo todo travado, eu te desafio a desenterrar este dom que o Senhor te deu e a lançar línguas para o céu, porque aquele que fala em línguas não fala aos homens. O Senhor te deu um talento que só os anjos têm. O Senhor te deu um talento de falar no pé do ouvido do nosso Deus. Caro lugar, o altar está preparado. E se tiver coragem de envergar uma língua estranha e começar a falar essas línguas, não tem demônio,
Não tem Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho capaz de parar a sua língua. Eu desafio esses crentes do centenário a fazerem um coral de línguas estranhas neste lugar. Só os batizados com o Espírito Santo, por favor, dê uma rajada de línguas estranhas neste lugar. Isso é um dom perfeito. Santo. Então eu agarro o diabo pelo chifre nesta manhã, expulso esta mentira do seu ouvido. Você vai receber o batismo com o Espírito Santo, queira os homens ou não, queira o diabo ou não. O batismo com o Espírito Santo é um presente para você. Se alguém concorda comigo, por favor, além de um grito de glória a Deus, fique de pé, por gentileza. Iamas turinicander elessure berras te chiamandoroba isnia marabasteria calabasuria. Ramana carala sui tariaba stica parabawei terei asteria macala marabadagas. Rompa a terra. Pegue na mão de quem está do seu lado. Saia da terra nesta hora. Por um momento vamos praticar o dom que Deus nos deu. Por um momento vamos praticar o talento que o Senhor nos deu. Vamos preparar o ambiente para que o Senhor tenha liberdade entre nós. Línguas estranhas não são apenas um sinal, é devolução do poder que o nosso primeiro irmão tinha, Adão. Nosso pai tinha o poder de falar com Deus na língua dele. Fale agora, fale em nome de Jesus. Fale com Deus no idioma dele. Rompa os céus, rompa a terra, rompa a atmosfera, rompa o cosmos. Fale com o Senhor no idioma dele. Eu conclamo aos crentes batizados com o Espírito Santo para falarmos com Deus na língua dos anjos agora. Enquanto você ora, cadeias caem, portas se quebram, janelas são escancaradas. Enquanto você ora, o diabo bate em retirada. Eu profetizo e termino que o Senhor está visitando a sua casa nesta hora, está visitando o seu trabalho. Haverá uma repartição entre dois tempos, antes do centenário e depois do centenário. Haverá um tempo de tanta glória na sua vida que você vai ver o céu pelo lado de dentro. Somos filhos da Assembleia de Deus. Somos a geração do centenário. E quem concorda comigo, dê mais um grito de glória. Para encerrar, a mão direita erguida ao céu. Chacoalhe sua mão comigo. Faça uma tomada disso, cinegrafistas. Coisa linda. Diga comigo em nome de Jesus. Todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha família, eu ordeno, venha para a palma da minha mão. Todos os demônios que roubaram os dons e os talentos, eu ordeno, venha para a palma das minhas mãos. Fecha a sua mão agora. Eu vou contar até 3. No 3 você joga no chão e pisa em cima. E ao pisar em cima, abrace pelo menos 3 pessoas e diga para o seu irmão: nosso legado pentecostal não pode ser arrancado de nós. Parabéns mais uma vez, Assembleia de Deus. Parabéns aos pregadores. Parabéns a esta família linda. No inferno, porque a vitória é nossa. 3, jogue no chão, pisa em cima. Abrace 3 pessoas, por gentileza. Eita caralabaçu darabaxê Vós, não nós é que sereis o juízo desta causa. Minha opinião, sim, posso dar, é que realmente esse tipo de atitude não proporciona paz, nem demonstra temperança alguma. É sim uma atitude anormal do indivíduo. O que sim traz opróbrio ao cristianismo por querer incluí-lo em algo que não provém de nenhuma prática das Sagradas Escrituras. Percebe a estratégia? Existe uma igreja aqui próximo. Não é bem uma igreja, é
mais assim, um grupo em uma garagem. E devido ao alvoroço, algazarra e barulho que fazem, todos em um quarteirão conseguem ouvi-los. Meu pai é um tanto quanto brincalhão e faz ali, inocentemente, uma certa chacota daquilo, né? Do tipo de palavras, né, que eles usam. E meu pai as repete dessa forma: esses crentes estão loucos, pedindo para queimar. Que história é essa de queima? Queima Jesus, queima Jesus. E do jeito que ele fala, soa engraçado. Quem o escuta dá risada naturalmente. Meu cunhado chegou outro dia a perguntar-me se Deus é surdo, né? Porque no imaginário daquelas pessoas, parece que o Senhor deva ter de fato alguma dificuldade para ouvi-las ou entendê-las. Certo dia, perguntei ao meu sobrinho se ele queria ir comigo na igreja. Daí ele me respondeu a seguinte resposta: se tiver esse tipo de gritaria, não queria ir. Perceba como isso soa ridículo para quem observa e afasta as pessoas da religião e, consequentemente, da palavra da verdade. E a palavra da verdade, meus amigos, a palavra de Deus não pode ser vista como ridícula. Assista a esse testemunho de um ex-pentecostal que hoje se diz ateu, numa entrevista ao programa do apresentador da Globo, Jô Soares. Agora, o curioso é que eu estou aqui com você, é jornalista, Marton ou Marton? Marton. Marton. E está lançando um livro, Ímpio, ou Ímpio, é isso? Ímpio. Como é que se deu essa reversão? Que há a conversão e há a reversão. Quer dizer, você era crente e de repente perdeu totalmente a fé? Sim, eu fui crente até o limite disso, né? Eu fiz tudo o que havia para fazer lá. Eu preguei no púlpito, cantei, ajudei a expulsar o capeta da minha mãe, tive um capeta expulso de mim mesmo. Da sua mãe também? Da minha mãe eu dei uma força só. Mas resolveu? Sim, na hora pelo menos sim. O meu mais complicado. Ajudou. Na verdade a gente teve que dar um ipom nela, segurar ela no chão um pouco assim, mas passou. Mas o que eu acho engraçado é o seguinte, é que era uma seita muito específica, não é? Porque quando a gente fala, poxa, a gente começa com o protestantismo e nós temos várias seitas, várias vertentes seríssimas, mas a sua, pelo nome, já me parecia uma coisa estranha e de repente acabou. Como é que chamava? Como era o nome? Igreja Evangélica Exército Celestial. Exército Celestial. Que fim levou o Exército Celestial aqui? Olha, a última vez que eu tive notícia, o cara estava vendendo bombom dentro da igreja, montou uma bomboniere lá e mudou de ramo, eu acho, assim. E ele tinha um stand de tiro também, acho que o stand de tiro ele continuou, assim. Dentro do... Não, atrás da igreja tinha um stand de tiro, assim. Para treinar o Exército Celestial. Ele falava que era capelão do Exército em Osasco, em Quitaúna, assim. Eu não sei se ele era realmente, mas ele dizia que ele era. Agora, de repente, você virou totalmente ateu, é isso? Sim. Ou agnóstico? Bom, você sabe qual é a diferença, né? Sim, claro. O agnóstico é um ateu cagão, no fundo. Sabe? Ele, não acredito, eu não explico, isso não dá para entender, mas entra num avião... Eu posso concordar que é impossível você provar que Deus não existe, entendeu? Claro. Então, nesse ponto, você poderia dizer que eu sou agnóstico, assim, na verdade, ou que não existe ateu, porque o cara que consegue provar que Deus não existe é maluco, assim. Por que a sua família foi até a chácara de um amigo desse pastor? Para ver o fogo cair do céu. Ver quem cair do céu? Fogo ia cair do céu. O fogo ia cair do céu? O pastor prometeu isso pra gente desde o começo, o pastor do Exército Celestial, sei lá, não sei se era meio coisa de artilharia ou o que ele planejava, assim, mas a gente foi ver o fogo cair do céu. Mas não era Sodoma e Gomorra, ele não estava pretendendo matar todo mundo ali. Ele disse que o fogo ia cair do céu como outra metáfora de outra parte da Bíblia que eu não consigo me lembrar agora, mas era uma coisa positiva nessa parte. Então,
Pentecostes. Isso. Muito bem. Então ele veria... ele falou que a gente ia ver o fogo cair no céu, como em Pentecostes, assim. Agora, deixa eu te falar uma coisa que eu acho que é uma confusão devido a erro de tradução, que acabou sendo um erro de interpretação. Quando os discípulos saem para pregar o Evangelho, Jesus diz que eles vão ter o dom de falar em todas as línguas, porque cada um vai para uma região do mundo. Então, mas vocês não se preocupem que chegando na região que vocês chegarem, vocês vão saber a língua, vão falar a língua. Quer dizer, é um dom do Espírito Santo, tanto que muitas pessoas, quando vão fazer uma oração, ou quando vão se apresentar num palco ou num programa, fazem uma oração pedindo que o Espírito Santo ilumine o que ele vai dizer, enfim. Esse é o sentido real. Tem traduções que se perdem, como Moisés durante anos teve chifres, e na realidade era uma auréola, só que na tradução copiaram errado e ficou ele de chifre, até o Michelangelo botou ele de chifre. Mas aí falam o seguinte, ele fala em línguas, não é bem isso, ele fala em várias... E aí de repente falam... Bom, isso é um ponto. Oh, Jesus maravilhoso, oh, Jesus abençoe o Jô Soares. Enfim... Quer dizer, uma coisa que era para falar em várias línguas ficou... Glossolalia é o nome disso. Falar em língua simplesmente enrolando, né? Simplesmente enrolando a língua para falar assim, se chama glossolalia. E teve... Que é o oposto da intenção No Pentecostes aparece os apóstolos falando com as pessoas reconheciam a língua delas. Pessoas de várias regiões do mundo estavam lá e receberam e entenderam a língua delas. O dom era esse, né? Obviamente isso não tem nada a ver, porque isso não é língua de nada. Inclusive foi provado que isso não é língua de nada. O linguista americano, o W.J. Samarin, ele escreveu um livro nos anos 70 sobre isso. Então ele descobriu que a língua estranha, como acontece nas igrejas pentecostais, é diferente em cada país. Mas não são em todas as igrejas pentecostais. Pentecostais, por definição, quer dizer que eles acreditam no Pentecostes em línguas estranhas. Mas nesse sentido? Nesse sentido. Não. Quer dizer que eles acreditam em línguas estranhas. Falar em línguas estranhas, realmente. Se você vai para a Grécia e está falando grego, você de repente foi iluminado para aprender a falar aquela língua. Não é para você chegar na Grécia e ficar... Porque aí também, em vez de não te entenderem só na Grécia, não te entendem em lugar nenhum, né? Mas pela definição, pelo menos que eu aprendi enquanto eu estava lá, Pentecostes é importante para os pentecostais justamente por isso. Eles se marcam com isso porque eles são as igrejas que falam línguas estranhas e acreditam em milagres do Espírito Santo, como em Pentecostes. Então, falar em línguas estranhas é até um rito de passagem, assim, de certa forma. Quando você fala pela primeira vez em línguas estranhas dentro da igreja, você foi batizado no Espírito Santo. De certa forma, quer dizer que você for um adulto. O oposto da intenção do Espírito Santo, que é exatamente de comunicação. Mas né? Aí tem o dom também de traduzir línguas estranhas, né? Algumas vezes está falando, e Deus está dizendo que, sei lá, vai cair café na sua camisa, se você for falando Jô Soares. Isso aconteceu comigo agora. Caiu café na sua camisa? Café na minha camisa, sim. Mas isso é coisa do Vaguinho. Isso aí é marca. A verdade, meus amigos, é que sim, isso deprecia a palavra de Deus, isso traz uma mácula, uma mancha no conceito de cristianismo para uma grande gama das pessoas, por terem em conta que todos os cristãos evangélicos e suas formas de culto são iguais. E isso sim é visto como uma das causas, né, das pessoas buscarem qualquer outro tipo de crença, de religião, que não a crença e a religião do Deus da Bíblia. Vejam, existem, segundo os censos e dados do ano de 2018, são atualizados, mas não importa, é mais para buscarmos uma referência, um entendimento. Existem hoje cerca de 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. Desse monte, cerca de 2 bilhões e meio de pessoas professam alguma ligação com o cristianismo. O restante tem outras fontes de crença, que não o cristianismo.
Agora, dentro desse universo de 2,5 milhões de professos cristãos, a sua maior parte é de católicos, segundo dados da CNBB. São aproximadamente 52% desse universo cristão no mundo. 37% são de evangélicos pentecostais e cerca de 11% evangélicos que são considerados ortodoxos, segundo esse estudo. Agora, veja, desse universo, de todo o universo evangélico, que soma 48%, segundo esses dados, ou seja, 1,2 bilhão e 200 milhões de pessoas, 11% não falam essa língua glossália dos ensinamentos pentecostais. Ou seja, 275 milhões de cristãos no mundo não compactuam com esses ensinamentos. E agora, analisando e pressupondo que, dentro do universo de católicos, existe uma gama enorme entre suas diversas ramificações que também professam o ensinamento glossálio do falar em línguas, fica difícil determinarmos os números, né, dos assim denominados cristãos que creem nesses ensinamentos. Mas provavelmente mais de 2 bilhões de tais cristãos concordam, compactuam e professam essa doutrina do falar em línguas. Você recorda quando, na primeira reportagem apresentada aqui nesse vídeo, em que o apresentador Pedro Bial explica sobre esse êxtase pentecostal e que em dado momento ele se utiliza da palavra Babel? Pois bem, vamos conhecer rapidamente um pouco da etimologia dada a esse termo, a essa palavra. Babel, basicamente, se configura como o momento em que o Senhor Deus buscou confundir os homens, constituindo-lhes diversificadas línguas ou idiomas, como hoje conhecemos em cada nação, língua e por aí. Porque naquele dado momento da história, os homens acordaram entre si construírem uma torre que chegasse até as portas dos céus, até Deus. Então o Senhor lhes confundiu a linguagem, para que não se entendessem uns para com os outros, e o projeto em si, enfim, ruísse. E assim se deu. Você pode conferir toda essa história, toda essa narrativa, a partir do capítulo 11 do livro de Gênesis. A palavra Babel, então, tem sua origem no termo portal, ou porta a Deus, o que é semelhante à palavra hebraica Balal, em hebraico, que significa confundir, confusão. O que os judeus, consequentemente, consideravam do Império Babilônico, exatamente uma Babel religiosa. E por que disto? Vou tentar lhes explicar. Babilônia foi um reino incrível, considerado o mais poderoso reino já existente na Terra, né? Seria o reino de ouro, a cabeça de ouro, segundo o relato bíblico, que se encontra no capítulo 2 do livro do profeta Daniel. E na história, meus amigos, dos homens também, o que acontecia era que o Império Babilônico conquistava os povos inimigos e levava para suas terras, ou seja, para a Babilônia e para a casa dos seus deuses, que haviam muitos deuses, utensílios religiosos e portanto, sagrados para muitos povos que houveram sido conquistados pelo Império Babilônico. E também os sacerdotes desses deuses, dos deuses desses povos, eram também levados para ensinarem a religião dos seus deuses. E assim acumulavam-se tantas doutrinas em Babilônia, tantos ensinamentos religiosos de nações do paganismo, com ensinamentos do judaísmo sobre o Deus único, o Deus de Israel, que os hebreus designaram o termo Babilônia, né?
que deriva do mesmo significado de Baal, uma confusão religiosa. Dado todos esses fatos, que os babilônicos agregavam ensinamentos de várias religiões para suas próprias crenças. Uma verdadeira confusão linguística, religiosa e cultural. Um Baal ou Babel, uma confusa mistura de línguas e crenças. O termo no significado para nós descreve assim Babel: confusão de vozes, grande algazarra. Procure aí, faça essa pesquisa. Não precisa acreditar em mim, busque você mesmo o conhecimento. Então, meus amigos, o que nós vemos em tudo isso é que essas religiões de hoje também agregam ensinamentos do paganismo, do catolicismo, do cristianismo, do judaísmo, e assim se dá a confusão religiosa. É essa a grande estratégia do inimigo, a operação do engano, mesclar a verdade com o erro, e assim confundir o máximo possível de pessoas. O Messias já havia dito e nos alertado que o inimigo faria grandes sinais e assim enganaria muitos. Vejam que não foi aleatório que o apresentador Pedro Bial usou o termo Babel para uma exemplificação daquela questão. Existe um significado, um sentido. Aliás, todo som tem um significado, né? Tem racionalmente falando, ou deveria ter um significado. Até mesmo uma trombeta tocada, uma nota musical, tem sua significação. Somente essas línguas que eles insistem que não há significação para isso. Bom, meus amigos, olha que interessante. No livro Revelações do Apocalipse, ou seja, se ele revela, tem que ser algo que já aconteceu ou que irá ocorrer. E no capítulo 18, no primeiro verso, fala de um anjo poderoso que desce do céu à terra e anuncia uma sentença contra os habitantes da terra, uma certa classe de habitantes. Acompanhe a partir do verso 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Saí dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18, 2 ao 5. Não quero aqui discorrer sobre símbolos proféticos, nem escatologia apocalíptica. Essa não é a pauta desta apresentação. Somente quero que você compreenda que essa mensagem diz que existe um povo, ou pessoas sinceras, de coração, que está no meio dessa grande confusão, dessa confusão religiosa chamada Babilônia espiritual. Pessoas que amam a verdade. E que essas pessoas, quando ouvirem ou ouvissem a voz da palavra da verdade, sairiam dessa grande confusão, para não mais participarem dos seus pecados, segundo o texto escrito, e assim não virem a incorrerem na sua condenação. Esse é o verdadeiro povo de Deus, meus amigos, chamados a saírem do meio da grande Babilônia espiritual. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3, 7 e 8. Bom, meu amigo, aí você pode me perguntar, mas
qual é o mal em tudo isso? Essas pessoas estão, ou se dizem felizes, extravasando sua alegria em cantos e línguas, que ninguém entende, e daí? Não estão fazendo mal, não estão roubando, traficando, né? Perturbando, ou sei lá, não estão em qualquer outro tipo de práticas ilícitas, né? E eu concordo plenamente, concordo. O grande problema em tudo isso é simplesmente o fato de atribuírem essas condutas a um ensinamento que não está, nem nunca esteve explicitado na palavra da verdade, na palavra de Deus. E quando a religião passa a ser vergonhosa para o mundo, o caráter de Deus passa a ser algo de contestação. Perceberam o grande problema e equívoco dessa situação? Presente está ali a operação do engano. E eu espero que você, meu amigo, que me escuta, né, nesse momento, não seja enganado, mas que busque a verdade, examinar as Escrituras, porque julgaste nela a verdade, a vida, e eu espero que você tenha vida eterna, vida em Jesus. Veja o número de pessoas que não querem conhecer a verdade sobre Jesus. Só o universo, segundo o estudo que nós demonstramos, de cerca de 5 bilhões de seres humanos existentes, ou seja, 66%, mais ou menos, da população do mundo, renegam conhecer o seu próprio Criador, conforme a palavra de Deus. E muito disso, em parte, pelo errôneo testemunho dado ao mundo por parte daqueles que professam serem seus seguidores, seus filhos, seu povo. 66% dos seres humanos criados, existentes no mundo, não compactuam com a verdade das Escrituras Sagradas. E a outra parcela existente, em sua grande maioria, vive então a operação do engano, como estamos demonstrando. E você entende qual o verdadeiro resultado disso, meu amigo? O resultado disso, além da miséria espiritual, é o aumento das imoralidades, depravações, vícios de toda a natureza, destruidores de vida, famílias separadas e destruídas, criminalidades das mais hediondas, inimaginadas, corrupções de toda a ordem e a desumanidade reinante nos homens. Alienação da mente, o fanatismo de toda a natureza, que levam os homens a cometerem todo tipo de crimes de ódio, a falta de amor ao próximo e todo tipo de rebelião e contraposição à lei moral de Deus, à essência do seu caráter. Esse é todo o resultado do ser criado ao renegar e se afastar do seu Criador. Reflita em tudo isso. Uma enorme parcela da população mundial não sabem quem é Cristo e nem o querem saber, por julgarem ser sua religião uma bagunça, consequentemente uma mentira, uma farsa. Agora, vejam essas palavras vindas da boca do próprio Messias. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23. Duras são essas palavras, meus amigos, assim como difícil é suportar a verdade. E essa é a verdade.
dita no mesmo ensinamento. Preste atenção. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. Mateus 7, 13, 14. Não importa a maioria, meu amigo. A maioria não entrou na arca com Noé e sua família. Importa o caminho da verdade, que conduz à vida. Quero que percebam, com tudo isso que vos explanei, sobre essa teologia, onde através ali de um ensinamento desse senhor, William Seymour, muitos buscam atribuir à palavra de Deus essa doutrina, uma doutrina que nunca foi dita ou utilizada pela palavra de Deus, se apegando em textos de repúdio, né, a uma comunidade iniciante ali no cristianismo, uma comunidade ainda com raízes do paganismo, onde o apóstolo faz uma clara condenação de suas práticas, né, práticas que ele denomina como impuras, imorais, heréticas, né, concernente à luz da palavra de Deus. Vejam e concluam por si mesmos, né, como nós, seres humanos, buscamos complicar o que é simples e direto. A Bíblia nos diz que Deus não é um Deus de confusão, e sim de ordem e decência. Mas nós recusamos a simplicidade. Os judeus queriam um rei salvador, percebam isso, com seu trono e exércitos, não um carpinteiro montado num jumentinho. Espero que entendam o que quis dizer. E o que digo é, não procurem conhecer os mistérios de Deus. Não procurem a manifestação de Deus. Não busquem poderes mirabolantes. Poderes de cura, ou de profetizar, ou de querer ser mais santos, querer um sinal do céu. Meus amigos, busquem o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas necessárias lhe serão acrescentadas. Em suma, busquem a Jesus com simplicidade. Busque a Jesus. Busque o caminho, a verdade e a vida, com a sinceridade de um coração humilde, simples, desprendido de toda a bolha de vaidade e orgulho humano, que só serve para nos afastar e nos separar mais e mais da verdade e, consequentemente, do Criador da vida. Finalizando, quero aqui que você compreenda que não quis me fazer ser desrespeitoso, nem querer demover ninguém de suas convicções e posicionamentos, seja de ideologias ou crenças. Nem estou aqui para atacar a fé de ninguém, por favor. Meu objetivo é simplesmente levar quem quer que queira a te defrontar, a defrontar suas tradições e aprendizado, em especial sobre esse tema, mas não somente sobre esse tema, a sua vida, defrontar a sua vida, os seus ensinamentos, suas raízes, as suas concepções e posicionamentos, à luz da verdade bíblica. Investigue por você mesmo. Peça a Deus sabedoria para lhe direcionar ao caminho da verdade, e você irá se defrontar em algum momento com ela. Irá, sim, ter um encontro, não com o poder de Deus, que é o que essas pessoas buscam, mas sim com o Deus de poder, o Deus da verdade, que pode transformar a sua vida. Porque a verdade transforma, lapida, endireita todas as coisas tortuosas. Você irá se defrontar com Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Busquem a Jesus. O objetivo aqui, ao interpelar e explanar essa questão, é esclarecer, mostrar através da luz das Escrituras a verdade sobre essa questão.
Mas quem sou eu? Algum advogado da verdade? Muitos podem questionar nessa hora. Jamais, meus amigos. Simplesmente porque a verdade não precisa de advogado. A verdade não precisa ser defendida. Sou apenas alguém com certa coragem para expor aquilo que nos incomoda, aquilo que por nós mesmos não podemos suportar. Sou aquele com coragem para falar aquilo que você não quer escutar. Aquele que diz, não busque adequar a palavra de Deus às suas condutas, concepções. Busque adequar você, suas condutas, suas normas, seus princípios, sua vida à palavra da verdade, à palavra de Deus. Não sou o possuidor da verdade. Também não sou forte bastante ao me defrontar diante dela. Mas quero ser a voz de clamor que revela sim a operação do engano presente. E que, lamentavelmente, aprisiona muitos, mais que a terça parte dos homens na terra, a fim de, enfim, os arrastarem a serem cúmplices e participantes dos flagelos que irão incorrer sobre esses. Não estou aqui para desrespeitar, atacar ou condenar a fé de ninguém. Não sou uma voz de condenação. Mas quero ser sim, uma voz de clamor a apresentar o caminho do perdão, o caminho da salvação, o caminho de tudo aquilo que nós não suportamos, o caminho de tudo aquilo que o mundo rejeita, aquilo que não podemos por nós mesmos confrontar, como assim está escrito. Porque nada podemos contra a verdade. 2 Coríntios 13, 8. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Que o Senhor atente ao seu simples, singelo e sincero clamor.